Bom dia! Eita, pega. Era propósito isso. Eu falei para ele colocar bem alto, para eu dar bom dia para vocês e vocês me atenderem desse jeito. Eu estou muito feliz de poder estar aqui pelo convite que a Elisângela, o Douglas, o Pantabac e o Seven Bikes me fizeram. E eu confesso para vocês que eu tenho a camisa dos dois, mas a atividade física faz coisas sensacionais com você. Ela não serve mais. Elas são grandes e não chegaram às menores. Por isso eu estou com uma outra, de um grupo de Brasília também, um grupo adventista. Eu vou pedir para você me ajudar aqui, porque senão eu vou juntar um monte de coisa aqui. E é um grupo adventista também. E se eu tivesse, sabe que a Rose está aqui, eu estaria trazendo a minha outra camiseta. Essa serve. Do desafio BR-101. Quem não conhece a Rose é uma amiga muito especial. E eu digo que maluca. Para que você tenha noção do que é o desafio BR-101, ela saiu do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul em um mês em cima de uma bicicleta. E você sabe uma coisa? Eu achei que ia ser muito fácil, assim, a Rosa é muito esperta. Ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul porque é só descida, vai descer ladeira abaixo. A primeira semana que eu vi os pedais da Rosilene e vi os vídeos dela que ela postava no status, eu fiquei com dó dela. Porque só tinha serra naquele lugar. Eu falei, mas que diacho é isso? Se você está no Rio Grande do Norte e você olha para o Rio Grande do Sul lá embaixo, por que não tem descida? Né? Mas a Rose sofreu um pouco. Eu vou errar, mas foi 4.300 e poucos quilômetros, é isso? 4.832 quilômetros em 31 dias. Beleza? Então, depois você não pode dar um abraço, mas se pudesse... Dá um abraço nela, porque quem pedala sabe que 4.000 quilômetros não é para qualquer um. Mas eu estou muito feliz em estar junto com vocês aqui, e eu sei que o meu tempo é curto e eu quero ir rapidinho com vocês. Quando me chamaram para falar sobre saúde, eu pensei assim, mas o que eu vou falar de saúde de ciclismo? Eu pedalo desde 2010. Então, já tenho aí uma carga de cima de uma bicicleta e amo muito. Mas quando ela me falou que eu tinha que falar sobre saúde, essas coisas todas, eu comecei a pensar sobre o quê? E eu lembrei de um episódio muito engraçado que aconteceu na minha vida há um tempo atrás. Deus me ajudou que eu consegui trocar o meu carro. E eu comprei o carro que eu queria. E eu saí fantástica com aquilo. Falei assim, nossa, Deus é muito bom comigo. Olha isso e aquilo. E quando eu saí da concessionária ali da garagem, eu nem prestei atenção no que as pessoas estavam me falando, porque eu tinha conseguido comprar um carro que eu queria. E eu sei que o moço estava tentando me ensinar algumas coisas, não quero, eu quero sair, eu quero dirigir ele, eu quero montar nele e pronto. E saí de lá e, primeira coisa que você, se me conhece, sabe, eu amo música. E eu tentei ligar o rádio, não consegui. Não conseguia botar o negócio não coisava, nada dava certo. E na mesma hora eu falei assim, antes de eu ir na minha casa, que eu queria mostrar para minha mãe e para o meu pai, eu falei assim, eu preciso abastecer. O Rogério vai rir de mim agora. Eu preciso abastecer. Quando eu fui desligar o carro, veio uma mensagem assim, acione o freio de mão para você conseguir desligar o carro. Quem disse que eu sabia onde ficava o freio de mão? Não, eu olhava onde é óbvio o freio de mão e não tem o freio de mão ali. E eu lembrei que o cara estava tentando me explicar. Eu falei assim, meu pai do céu, que vergonha. O frentista já estava apavorado comigo, porque eu já estava um tempinho ali, e eu não conseguia desligar o carro e puxar o freio de mão. Passou um tempo, eu tive uma sábia ideia de ligar para o homem da concessionária. Eu falei assim, olha, eu saí daí e esqueci. Não sei, onde é o freio de mão desse negócio? E ele me explicou e eu achei o bendito freio de mão. Eu desliguei rápido porque eu queria abastecer, porque eu queria mostrar o carro para minha mãe e para meu pai. Agora, chega uma hora especial. Como eu abro o negocinho da gasolina? O frentista já estava meio nervoso comigo. Na mesma hora eu já peguei o telefone de novo e falei assim, olha, você me ensina onde que eu abro esse negócio? Ele me explicou. Saindo dali eu falei assim, cara, eu vou ler o manual. Eu vou ler o manual do meu carro, porque assim eu consigo fazer algumas coisas. E sabe o que é o mais interessante? Eu aprendi coisas que eu jamais imaginei que o meu carro fazia.
E hoje eu utilizo todos os benefícios deles, que são legaisinhos alguns, que eu não saberia de forma alguma se eu não tivesse lido o quê? O manual. E eu tenho certeza que você está rindo de mim, porque você não lê manual de nada. E às vezes a gente perde alguns benefícios bons das nossas máquinas, dos nossos aparelhos, porque a gente não lê manual. Ao se tratar de saúde, se você acredita, como eu, no criacionismo, se você acredita no evolucionismo, eu vou ter um pouquinho de problema com você. Porque o nada não gera nada e muito menos um manual. Uma sopa cósmica é difícil a gente conseguir entender e querer ter um manual de uma sopa cósmica. Respeito muito, mas eu acredito no criacionismo. Eu acredito num Deus extremamente soberano, um Deus extremamente inteligente, poderoso, que me criou e sabe todos os detalhes que o meu corpo tem. Sabe todos os processos necessários para que eu tenha uma vida e vida em abundância. E sabe o que mais interessante ainda? Esse Deus me deixou um manual. Se você quer saber como funciona, como você usufrui todos os benefícios que o seu Criador fez para que você tivesse, o segredo está aqui. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20, até o versículo 27. Eu vou pedir licença para você, porque eu vou ler esse versículo numa Bíblia que eu gosto muito, que é a minha Bíblia. É uma Bíblia que ela é uma nova tradução da linguagem de hoje. Por que eu gosto dela? Porque eu acho que Deus fala comigo de uma forma mais carinhosa aqui. E eu gosto. Não muda muita coisa. Então, se você está acompanhando a gente com uma nova versão, você vai ver que é um pouquinho diferente. Mas o contexto não muda. E aqui diz o seguinte, Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20 até o versículo 27. Eu quero que você preste muita atenção. Para tudo que você está fazendo agora e preste atenção no que você vai ler. Porque se você se perder aqui, você perdeu 50% de tudo o que você poderia aprender hoje. Então, quando eu falo com meus alunos, eu falo assim, para agora, esse é o momento que você não pode perder. Então, o momento que você não pode perder é quando Deus fala com você o seguinte, filhinho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras, nunca deixa que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. O versículo 22 diz, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Versículo 23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. E versículo 26, pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Evite o mal, caminhe sempre em frente e não desvie nem um passo para a direita e nem para a esquerda do caminho certo. Talvez a sua Bíblia diz assim, ó, de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque é dele que provém o quê? A vida. Mas quando você trata que o coração realmente é o centro, é o contexto geral no âmbito de um ser humano, Deus está dizendo para você, ó, de tudo na sua vida, se você guarde a sua mente. Guarda o que você pensa. Uma das coisas importantíssimas e que hoje nós temos aprendido demais com a neurociência, é o poder que a mente tem sobre o corpo. E se você malha, se você faz alguma atividade física, a primeira coisa que falha, sabe o que é? A mente. Porque toda vez que você quer fazer uma coisa, sua mente fala assim, não, você não aguenta, mas não. Quando você vê uma subida de bicicleta, você já quer deitar. É as pernas? É o fôlego? Não, é a cabeça. Você tem que uma briga constantemente com o quê? Com a sua cabeça. E a Bíblia está dizendo, de tudo que você tem que guardar, guarde os seus pensamentos. Se você ainda quer saber algo mais especial, que é um segredo de Deus para você, vai em Lamentações, no capítulo 3. E deixa eu achar o versículo aqui. Lamentações é um livro de Jeremias.
no capítulo 3, no versículo 19. E o contexto disso aqui é muito engraçado, porque o contexto de Jeremias é um contexto de catástrofe. É um contexto que sua cidade foi destruída, que tudo foi destruído, que ele perdeu muita coisa. E ele começa a escrever. E aqui ele começa a dizer algo sensacional. E ele fala assim no versículo 19: quando eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, olha aqui, penso nisso e fico abatido, deprimido. Mas a esperança me volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. E o versículo de 23 diz: esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Você consegue visualizar que em Provérbios fala assim: cuide com seus pensamentos, cuide com o que você está pensando, não fale mentira, ame a palavra de Deus. Você começa a ver que existe algumas situações que Deus tem alguns planos e alguns desejos para nós. Quando eu começo a ler e tudo isso, eu fico encantado de ver algumas situações que Deus deseja para mim e para você. E uma das coisas que Deus deseja para mim e para você está em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida. E vida em quê? Em abundância. Quando eu entendi esse verso de João 10, no capítulo 10, São João, o Evangelho, a minha vida mudou. Esse é um verso que transformou a minha vida. Porque eu não posso me contentar com uma vida que não seja vida em abundância. É promessa de Deus. É o que Deus quer para mim e para você. É uma vida realmente especial. Seja no âmbito físico, profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito físico. Você quer ser feliz na vida? É Deus que está dizendo isso, não sou eu. Eu vim para que você tenha vida em abundância. E é com vida em abundância que você vai ser o quê? Feliz. Consegue ver que o mundo de hoje está meio complicado porque não entende o que é vida em abundância? Vida em abundância é você utilizar a máquina que você tem, que é o seu corpo, com todos os flu-flu que ela te apresenta. Você já imaginou quantos flu-flu na vida? Flu-flu é coisa assim, que a gente acha que é bobo. Que o seu corpo faz que você nem sabe. Esses dias eu estava brincando com a minha sobrinha, e a gente está fazendo um esporte chamado CrossFit. E ela colocou uma caixa assim, e falou assim: eu duvido, tia, você pular nisso. E você quer me provocar, você falar que eu não consigo. Eu posso até não conseguir mesmo, cair, mas eu vou tentar. E você acredita que eu consegui pular numa caixa daquela? Por quê? São coisas que o corpo da gente vai trabalhando, vai se aperfeiçoando e você vai conseguindo os flu-flu da vida. E você sabe o que é isso? Vida em abundância. E é isso, essa é a promessa de Deus para nós. Existe uma coisa muito interessante também, que quando você olha Provérbios, Jeremias, São João, todas as coisas que a Bíblia em si, você começa a ver que a nossa vida, os desejos de Deus para nós, eles são conquistados através de uma coisa muito simples, mas muito complicada, que é a atitude. Eu posso errar, mas vou errar achando que eu estou acertando. Você nunca será feliz se você não tiver atitude. Sabe por quê? Porque é bíblico, não sou eu que estou falando. Quando Deus fala, ame as minhas palavras. Quando Deus fala para você, não desvie do caminho nem para a direita nem para a esquerda, no caminho correto. Quando Deus fala para você, cuide de tudo, mas cuide dos seus pensamentos. Deus está exigindo de você o quê? Atitude. Quando Deus fala para você, olha, as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs, quer dizer que eu te amo todas as manhãs e te dou uma nova oportunidade. Ele está dizendo que para você ter atitude em acreditar tudo isso. Existem situações que pedem que a gente tenha atitude, escute, olhe para frente, tenha confiança, evite o mal. São coisas que Deus nos pediu. E agora eu vou contar um segredo para você. Só que eu vou pedir que você preste atenção em mim e que você me ajude, porque eu vou abrir o meu coração, então você tem que me ajudar. Tem mais ou menos um ano que eu estudando todos esses
parte de saúde da Bíblia, eu comecei a me interessar por um assunto chamado hormônios. E agora a gente vai ensaiar para dar certo, tá? Eu vou explicar para vocês por que eu me interessei por hormônio, tá bom? Então presta atenção para vocês me ajudarem, porque se der errado eu vou ficar depressivo. Vocês vão ter que me ajudar com terapia depois. Eu comecei a estudar hormônio porque dia 18 de abril desse ano, minha mãe está rindo já, eu completei 40 anos. E a parte que você vai ter que me ajudar é o seguinte, eu vou falar isso para você de novo, e você vai ter que falar com muita força. Nossa, mas não parece. Tá bom? Vocês prestaram atenção no que vocês têm que fazer, né? Ajeita a máscara de vocês, porque eu preciso ouvir. Porque se eu não ouvir isso direito, eu confesso que eu vou ter problemas. Porque na faculdade eu odiava hormônios. Mas eu chegando perto dos 40, eu senti que eu tinha que estudar o hormônio, para saber o que eu precisava repor, o que eu não precisava, o que ia acontecer. E de verdade, eu comecei a sentir um calor e eu falei assim, eu preciso estudar esse negócio. Então, presta atenção, sabe o que vocês vão dizer, né? Nossa, não parece. Tá? Se você achar que parece, não fale nada. Não precisa mentir também, mas se contenha. Beleza? Volta. Se prepara. Tem mais ou menos um ano que eu resolvi estudar hormônios. E eu resolvi estudar hormônios porque dia 18 de abril desse ano, eu completei 40 anos. Obrigado, tá bom? Foi muito fantástico. Obrigado. Esses dias eu estava fazendo uma coisa que eu fiz a mesma coisa. Aí, na hora que eu saí, uma criança falou assim, tia, eu gostei demais de você, mas você parece ter 40 anos, sim. Eu falei assim, olha, eu gostei mais ou menos de você, porque, né? Mas volte aqui. Esquece que eu tenho 40 anos, eu tenho 30, tá? E o que aconteceu? Eu comecei a estudar hormônio juntamente por isso. Mas nessa manhã eu não quero que você prenda na palavra hormônios, porque senão alguém que vai assistir depois vai falar para mim, você está errada, não é hormônio, é neurotransmissor. Não é neurotransmissor, é neurohormônio. Então esquece essas nomenclaturas. O que eu quero que você entenda, principalmente hoje de manhã, é que tudo esse contexto que eu vou falar para vocês, eles são mensageiros químicos. Ele vai levar uma mensagem para algum lugar e esse lugar vai responder. Então é isso que você precisa entender. Caso você queira entender depois fisiologia, essas coisas, eu posso conversar com você e a gente poder discutir algumas coisas. Mas o que eu quero que você entenda a princípio é que hormônios são mensageiros químicos. E nesse contexto que eu comecei a estudar, eu vi que existem muitos hormônios, muitos. Hoje o Albert estava falando aqui de hormônios que são fundamentais, cortisol, isso e aquilo, os mais conhecidos, insulina, glucagon, e progesterona, e testosterona, e tem muitos. Mas quando eu comecei a estudar, algo me chamou muita atenção. Foram o que são denominados hoje de hormônios da felicidade. Eu denominei ele de quarteto fantástico. E esse quarteto fantástico nem é da Marvel. Ele é quarteto fantástico da felicidade mesmo. E você sabe o que é mais engraçado? Ela é ocitocina, serotonina, dopamina e endorfina. E quando a gente traz um pouco de ina na nossa comunidade hoje, a gente já lembra de fluoxetina, venlafaxina e outras inas. Entendeu? Hormônio da felicidade, vocês riram? Olha, é quase mais ou menos a mesma coisa. E você vai ver como é sensacional as inas da vida. E uma coisa interessante, eu quero começar a falar com vocês sobre a ocitocina. A ocitocina, eu tenho um amor profundo por ela, porque ela é um hormônio do amor. E você sabe que é uma coisa legal dela? Ela é o hormônio do relacionamento. Ela é produzida no parto, na amamentação, os picos dela são altíssimos. Mas existe algo muito legal da ocitocina. A ocitocina, quando você se isola, quando você quer viver em uma ilha, ela diminui. Existe um estudo extremamente recente, que é de 2020, no começo da pandemia, no tocante à ocitocina. E níveis extraordinários de baixo se mantém nesse problema de pandemia com a ocitocina. E você sabe, se você lembra, se você é estudioso da Bíblia, você vai lembrar que Paulo fala assim para você, ó,
É importante demais que você congregue na sua igreja. Você já ouviu alguém falar, eu não preciso de igreja? Eu não preciso de igreja, eu não preciso disso. Quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo mesmo. Mas Deus deu um manual para você, porque Ele sabia que você congregando na igreja, você participando de um grupo de pedal, você pertencendo a algo, os níveis seus de ocitocina são maiores. E aí você sabe o que acontece com você? Algo sensacional. Você começa a desenvolver empatia pelas pessoas. Você começa a se preocupar com as pessoas. E quando Deus fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo para ti mesmo. Antigamente eu achava, nossa, Deus, por que a gente ama Ele demais? Por que Ele tanto assim? Não pode se amar? Deus sabia que se eu amar Ele sobre todas as coisas e ao próximo, a meu nível de ocitocina vai lá em cima. E isso me proporciona bem-estar, isso me proporciona vida e vida em abundância. Deus não quer que nós tenhamos vida a que não seja em abundância. E é por isso que Ele pede atitudes nossas que condiz com o quê? Com ações, reações químicas do nosso corpo e do nosso organismo para transformar a nossa vida. E uma coisa interessante sobre a ocitocina, o Rogério deve ter muito, porque é calmo, né, Rogério? Os calmos têm muito, porque quando o seu nível de ocitocina está um pouquinho legalzinho assim, você é uma pessoa mais calma, mais empática, você confia mais nas pessoas, você está disposto a ajudar, ela proporciona, diminui essa ansiedade, mas tem uma coisa interessantíssima sobre ela. Tem um estudo de 2019, mais ou menos, que é desse homem aqui, Paul alguma coisa, que ele fez um estudo que ele estava numa reunião assim como a gente está. E sabe o que ele fez? Ele começou a borrifar ocitocina no lugar. E eu ia trazer hoje, mas eu esqueci. Mentira, eu não tinha. E ele começou a borrifar, e sabe o que aconteceu? Logo depois ele começou uma atividade que era para dividir, dar dinheiro para um estranho. E olha o resultado, 80% dos que inalaram a ocitocina, eles foram muito mais generosos dos que não inalaram. Por isso que eu ia trazer hoje. Aí depois eu ia pedir para vocês. Mas a ocitocina é esse neurotransmissor, é esse mensageiro que vai fazendo tudo isso com você. Vai fazendo você ter empatia pelas pessoas e a coisa mais engraçada que ela faz, bem-estar. Você já ouviu falar que quando você faz o bem para outra pessoa, o mais beneficiado é você? Ó quem age. Existe outro hormônio da felicidade, que é a serotonina. Esse hormônio eu acho ele muito interessante, porque ele é um hormônio da realização pessoal. E aqui está o grande problema nosso. Eu falo que quando Paulo disse sim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Ele teve doses altíssimas de serotonina, porque é o hormônio do eu fiz, eu terminei, eu completei. Você conhece aquelas pessoas que começam várias coisas e não conseguem terminar nada? Esses aí são comprovados que o nível de serotonina estão abaixo. E você sabe o que vai acontecendo quando a serotonina está muito baixa? Eu não sirvo para nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu não consigo fazer nada. Todo mundo é melhor que eu. Fulano fez, eu não faço. Eu não consigo isso. Para que Deus me fez? Já conhece pessoas assim, ou já passou por isso? São problemas com a serotonina. E esse é um dos maiores problemas com relação à depressão. Por quê? Porque a gente começa a não ver valor na pessoa em que nós somos. E isso é um problema sério. Quando eu falei para vocês de fluoxetina, venlafaxina e todas as outras inas, são extremamente importantes. Extremamente importantes, porque hoje eu acredito que o inimigo tem trabalhado e muito, não em doenças físicas, quando Jesus esteve na terra. Porque você não vê muitas coisas com relação à mente, mas você vê muito físico quando Jesus esteve na terra. Mas hoje, eu acredito que o inimigo tem tirado e tem aproveitado de muitos de nós, através da nossa mente. Tem nos destruído.
Tem nos feito ficar cabisbaixo e não acreditar que as promessas de Deus é que nós tenhamos vida e vida completa, vida em abundância. Quando você olha para a serotonina, ela é esse que regula o seu sono, regula o seu apetite, regula tudo. E uma coisa interessante você entender, nenhuma delas age separadamente. Eu estou colocando aqui para você conseguir entender um vislumbre geral. Mas o que eu preciso que você entenda é saber que isso é plano de Deus, regular, realização pessoal, que você tenha amor, porque tudo isso depende da sua felicidade. Se você ler o Sermão da Montanha, é um descargo de hormônios fora do normal. E ali é felizes, felizes, felizes. E é Deus dizendo para você, eu quero que você seja feliz. Existe outro hormônio que é bem fantástico também, a dopamina. A dopamina é o hormônio da motivação. Eu acredito muito nisso, que ele é aquele hormônio que você faz ter foco, ter produtividade e conseguir ter o que a gente chama de terapia da recompensa. É algo fantástico. Ela regula o seu humor, regula a sua fome, regula os movimentos. Ela é muito conhecida quando pessoas têm alguns tremores. Você começa a dizer que ela tem aí uma redução grande de dopamina, conhecido como os parkinsonianos, como a síndrome de Parkinson, enfim. Existem alguns problemas físicos, porque é ela quem regula, é um neurotransmissor que vai regulando muitos dos movimentos. Mas ela não só isso, ela dá a sensação de felicidade e de prazer. E são coisas que vão sendo bem interessantes, porque quando nós lemos lá no início, você leu que quando Jeremias pensava em coisas tristes, ele ficava o quê? Abatido. A dopamina é aquela situação que quando ela está boa, ela vai fazer você ficar pensando nos momentos bons que você já viveu. Você já viu alguma pessoa com estado de depressão que consiga lembrar de algum momento bom? Conhece alguém? Se você me conhece, levanta a mão aí, porque eu preciso estudar ela. Raramente você consegue, a não ser através de muita terapia, e eu admiro muito os psicólogos e os psiquiatras, porque é raro e é muito difícil você conseguir, a não ser que você regule isso, para fazer com que elas pensem em coisas boas. Porque a maior parte do pensamento delas são pensamentos ruins. Por quê? Isso está deficitário. Por isso, a importância muito grande desse neurotransmissor, porque além dela te motivar, ela orienta, ela te clareia nos seus desejos e nas suas orações. Mas tem uma, eu sei que o meu tempo está acabando, que eu gosto demais. E para mim, é a que eu gosto de ter bastante. É endorfina. Endorfina é muito diferente de todos os outros hormônios. E o que é interessante, ela é endo, de interno, e morfina de um analgésico. E hoje, eu tenho um amigo que fala que a endorfina é o lisador do corpo. E ele não está errado. Ele é mesmo. E você sabe o que é mais interessante e engraçado? A endorfina ele é um mensageiro do prazer, da euforia. E eu vou dizer uma coisa, se você faz parte de um grupo de ciclismo, coloque ele no silencioso. Porque dá 4 horas da manhã e é qualquer um. Começa. Já acordei, já estou pronta, estou vestindo, estou não sei o que, te espero lá na concha, te espero não sei o que. E você fala assim, cara, esse povo é louco. 4 horas da manhã, vão dormir. Sabe o que é isso? Eles já estão eufóricos. Já estão começando, mesmo sem atividade física, a desenvolver todo esse processo que eu já falei para você. E se você não desativar, não silenciar, você vai ficar maluco, porque daí cada um partiu de uma esquina, ele tira uma foto e publica. Vai para outra esquina, ele tira outra foto e está lá. E é todos os grupos assim. Aí você fala assim, cara, esse povo é louco. Não, esse povo é feliz. Esse povo é feliz. Eu só preciso fazer eles entenderem que o sol também é bom, que pode ir às 6 da manhã, não precisa ser às 4. Mas, por enquanto, eu ainda não consegui fazer isso. Eles insistem que às 4 é melhor. E eu falo assim, a gente precisa tomar sol. Mas não adianta. A Rô também sai de madrugada lá. Eu não gosto muito de sair de madrugada porque eu gosto de acordar quando meus olhinhos abrem. E eles geralmente só abrem às 6, 6 e pouquinho. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade nesse sentido.
Por isso que meus grupos são todos silenciados. Porque eu gosto de sair às 6, eu não gosto de sair às 4. Mas tirando isso, eles são todos eufóricos já desde cedo. Por conta de quê? Dessa agitação, dessa euforia. E você quer ver eles mais eufóricos? Eu vou me expor de novo. Eu estive em... Vou tentar achar um jeito para ficar mais bonito, não ficar tão feio. Eu estive em Bonito participando de uma prova junto com os Pantabacas e com Rosa, um desafio de Bonito. E eu consegui me perder na prova. Tá? Uma coisa que eu me programei para chegar em tal horário, eu cheguei no dobro. Eu me programei para ser em 7º lugar, eu fiquei em 107. Então, mas pula essa parte, esquece. Quando eu cheguei, a euforia de todo mundo era coisa fora do normal. Eles contando como era a prova. Eu estava com raiva porque eu tinha me perdido. Mas eu ainda estava sob a influência da endorfina, porque eu terminei. Nós nos perdemos uns 40 pessoas e 10 só. E eu cheguei com mais 10, os restos tudo desistiram. Porque era mais fácil. Nós nos perdemos no quilômetro 10 e tinha mais 40 pela frente. Então era mais fácil você voltar para Bonito do que você... Eu falei assim, eu não cheguei até aqui para desistir, eu vou. Juntei mais 4 amigos e falei assim, nós vamos. Só que nós chegamos últimos. Nisso, toda essa galera aqui já estava desesperado, chamando o SAMU, brigando com o SAMU, porque o SAMU não foi, porque eu tinha morrido no meio da estrada. Euforia, ocitocina, amor, cuidado, relacionamento, é isso. É tudo isso que tudo isso promove. Atua principalmente no controle da dor. Eu duvido se a Rosinene, ao chegar, depois de 4.000 quilômetros, ela pensou nas suas pernas, ou ela pensou nas suas costas, ou ela pensou que o gel das suas nádegas já estava totalmente estourado. Pensou? Não. Porque a endorfina te tira dor. Você não vai sentir nada. E é algo extremamente engraçado o que ela causa na gente. Uma coisa interessante também dela, ela melhora a memória. Então, pessoas que têm aí, que nem eu, mais de 40, nós temos que ter isso, porque a dificuldade nossa vai aumentando. E ela vai melhorando toda a nossa capacidade, fortalecimento, flexibilidade, diminui doenças, enfim. A parte mais interessante, e que está sendo o maior de estudos agora, é que a endorfina, ela é 10 vezes mais poderosa do que a heroína. Já ouviu alguém dizer assim, cara, eu cheguei com sintoma de drogado quase. Esse povo é louco. Está aqui, ó. É ela, que deixa a gente feliz da vida sem precisar tomar um baseado. Nem sei como que fala, se é tomar ou cheirar, não sei. Mas o que acontece? Ela aqui faz coisas que a gente até mesmo duvida. E é real. Quando alguém me falava isso, em 2010 antes, eu falei, mentir para outro. Está querendo me acordar 4 horas da manhã, quer que eu fosse sofrer com você? De repente, eu já estava no grupo dele sentindo a mesma coisa e tentando chamar outras pessoas. Essa é a característica de verdade do que a endorfina agiliza no nosso corpo. Outra coisa interessante, ela diminui muito o processo de ansiedade e depressão. Sabe por quê? Não que ela tira os problemas, mas uma coisa que a neurociência hoje tem trabalhado e tem visto é que ela ajuda a diminuir nossos problemas à sua verdadeira dimensão. Existe um artigo científico que fala que quase 90% dos nossos problemas, sabe o que eles são? Inventados. Acredita nisso? Eu falei assim, 90% dos nossos problemas são inventados, eles não são. É coisa que a gente cria e vai aumentando, 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 e quando você vê, você já criou um monstro dentro de você, e que alguém olha por fora e fala assim, mas é só fazer isso. Entende? A endorfina, ela faz com que os nossos problemas se voltem aos tamanhos que eles realmente são. Eles somem? Não. Sabe o que muda? A nossa atitude. A nossa atitude diante do problema, é isso que a endorfina vai fazer mudar. Não é que os nossos problemas não mudaram, acabaram. Não tem uma propaganda, né? Os seus problemas acabaram. Não é o caso. Os seus problemas continuam os mesmos. Mas o que muda aqui é a sua visão, a sua atitude diante do problema que é destinado a você. E uma coisa interessante que eu desejo a você é que você tenha essa sensação
Eu vou criar um verbo aqui, de endorfina, não vou nem saber falar. Endorfinar-se. Só sentindo o que é isso para saber. E eu estou vendo várias pessoas fazendo assim, ó. Sabe por que elas estão fazendo assim? Porque elas sentem a mesma coisa. Porque elas sentem essa sensação e esse benefício. Você sabe quando você vai chegando no seu trabalho 6 horas da tarde, o seu corpo já vai dizendo assim, coloca a sua roupa. E não pense que essa roupa é gostosa e a gente acha o máximo. A gente sabe que é horrível, tá? Essas roupas assim. Mas o que acontece? Elas são essenciais para nós. Você acha que a gente gosta de usar aquele macaquinho, aquela calça com gel na bunda? Não. A gente acha horrível. Só que é fundamental para a gente desenvolver. E isso é uma coisa interessante. E o que eu desejo para você é isso, é que você sinta esse privilégio de se endorfinar. E você pode estar me perguntando, mas como eu consigo tudo isso? Você sabe uma coisa interessante? A atividade física e a oração são 2 mecanismos que estão na Bíblia, porque Paulo manda você correr, para que você consiga, não só um, mas todos. Atividade física é uma situação que você consegue a liberação de todo esse hormônio da felicidade agindo de uma só vez, honrando você. E através da oração, estudos extremamente recentes da neurociência têm dito que ao momento que você ajoelha e junta as mãos e olha para o céu, a liberação de todos esses hormônios que geram confiança, bem-estar a cada um de nós. E sabe o que é mais interessante? Uma escritora da nossa igreja diz assim, no livro de Educação, Ellen White diz, tanto o vigor mental como espiritual, ele depende em grande parte da força e da atividade, o quê? Física. Lê de novo para você entender. Tanto o vigor mental como o quê? Espiritual. Ele depende do quê? Da atividade física. Se você está falhando com atividade física, você acha que o seu vigor mental e espiritual tão bom? Você acha que você vai ter vida em abundância? Não. E uma coisa que eu acho interessante, porque uma vez alguém falou para mim assim, tempo perdido isso, você fica gastando domingo, no vez de fazer coisa. Ellen White, no livro Mensagem aos Jovens, na página 239, e eu quero dizer bem pausadamente, não é perdido o tempo gasto em exercícios físicos. E sabe por que tudo isso? Esses são todos os benefícios que o exercício faz no seu corpo. Melhora a digestão, melhora a circulação, melhora a secreção das substâncias, fortalece isso e aquilo. Ele também tem várias situações que ele ajuda na sua mente. E uma das coisas interessantes, a sensação de bem-estar. E o mais interessante, que todo mundo ri, ele diminui sonolência. Eu vou dizer para vocês que eu fiz um desafio, eu tenho 3 sobrinhos, na verdade. Mas 2 sobrinhas minhas, eu falei assim, vocês querem mudar de vida? E eu falei para elas assim, Amanda está na fase de vestibular. Ali sabe muito bem o que é isso, como a gente passou na época de vestibular. E eu falei assim, sai desse quarto, vai fazer uma atividade física, porque isso não é eu que estou falando. Se eu tivesse alguém na minha época que falasse assim, faz isso, isso e isso, porque vai melhorar, eu seria outra pessoa. E eu fiz um desafio, porque o único horário que a gente tinha para fazer a mesma coisa era 6 horas da manhã. E a gente tinha que acordar que horas? 5. Essa semana foi uma semana de quê? Frio. Minha sobrinha, uma tem 17 e outra tem 13. Dava 5 horas, o telefone tocava. Era uma luta. E alguém olhava para mim, eu não vou hoje, eu não sei o quê. Aí a outra falava assim, você não vai? Você está achando que a gente está gastando, jogando dinheiro fora? E eu vendo elas brigando num grupo. E passaram, não vou, não sou obrigada a passar tanta humilhação, acordar esse horário e não sei o quê. Um drama. Até eu falar assim, estou passando aí. Aí o outro falou assim, frio é psicológico. Eu falei assim, tira a blusa para você ver como que é psicológico. Né? 4 graus estava. E sabe onde nós estávamos? Num boxe de crossfit. Mas o que é mais interessante, todos os dias, na hora de ir, é uma luta. Mas na hora que volta, elas voltam assim, eu vou entrar na aula agora, eu já vou entrar na aula porque eu tenho isso, 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 eu já fiz a redação tal, eu vou no seu... E elas vão conversando com elas mesmas de tudo que ela fez, e de uma situação que eu jamais tinha visto elas.
E esses dias, num dia que estava 2 graus, eu falei assim, gente, eu vou adoecer essas meninas, depois minha mãe vai me matar. Vou falar para elas que nós não vamos hoje. E nós não fomos. E, na verdade, eu vou dizer algo que aconteceu comigo nesse dia. Eu não consegui desenvolver tão bem o meu dia quanto os dias que eu acordo 5 horas da manhã para ir para atividade física. Eu não tenho horário. Eu tenho filho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Veja o que é prioridade para você. A sua prioridade é criar seus filhos, sendo uma mãe com saúde ou não. O horário a gente faz. E uma das coisas interessantes com relação à mente, melhor atitude frente à vida, prepara a mente para o estudo. Olha, isso é lindo. Prepara a sua mente para o estudo. Quer estudar bem? Você tem que ter uma disciplina com atividade física. Outra coisa, produz sono reparador, combate a depressão, aumenta o vigor sexual, reduz níveis de ansiedade. Mas existe algo que para mim me encanta muito. Ele melhora muito a sua atividade espiritual. Eu falo para você com todo o meu coração e aberto para você. O melhor momento que eu tenho de oração, de chorar, de falar com Deus, sabe onde é? Em cima de uma bicicleta. E se você me encontrar andando, você vai achar que eu sou louca mesmo. Porque eu estou com uma caixinha de som, escutando alguma coisa e conversando com Deus. Chorando, contando para Ele todas as minhas amarguras, todas as minhas lutas. E é ali que Deus fala comigo. É incrível isso, mas eu já vi várias vezes Deus falando comigo, não na minha casa, não dentro da igreja, mas Deus falando algo que eu preciso fazer em cima de uma bicicleta. E se eu estou dizendo tudo isso não porque eu seja exemplo, pelo contrário. Eu estou dizendo para você, se eu consigo, qualquer um de vocês consegue, basta ter o que a Bíblia diz, atitude. Sabe uma coisa interessante também? Esses dias alguém falou para mim assim, Denise, a Bíblia é contra a atividade física. Meus amigos, eles gostam de me perturbar. Eu falei, mas é contra por causa de quê? E ele me jogou esse texto de Paulo conversando com Timóteo. E esse texto de 1 Timóteo 4:8, ele diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. E eu falei assim, eu não sou boa em português. Mas a primeira coisa que eu já vi é que ele não está dizendo que é contra. Que Bíblia e atividade física não tem nada a ver. Tanto é que o contexto bíblico, Paulo manda você correr, Paulo faz várias coisas. Você precisa ver o contexto que nisto está. E outra coisa, ele diz que pouco proveito, mas tem proveito. E aí, se você voltar um pouco para a história de Timóteo, e do contexto desse livro, você vai entender o que Paulo estava falando. Paulo conhecia Timóteo desde que Timóteo tinha 13 anos, provavelmente nessa época ele tinha 19. E sabe o que acontece no plano de fundo da vida de Timóteo? Timóteo era um jovem que o pai era grego. E sabe uma das coisas maravilhosas na época que os gregos tinham? Depois eles viram que não tinha nada a ver. Que para você ser feliz, você tinha que ter um corpo saudável, uma mente engenhosa e uma natureza dócil. Só que com o corpo saudável, ele entendia que o corpo ele tinha que ser escultural. Por isso as melhores técnicas de musculação foram criadas na Grécia. E por isso que hoje a gente fala, aquele é um deus grego. Entendeu por quê? Porque é essa época que era o plano, o povo tinha um exercício físico para endeusar o corpo, para sensualizar o corpo, para criar músculos e mais tudo, e aquilo passava a ser o Deus. E era nesse contexto que Timóteo estava dizendo, meu querido, mais vale você ter uma vida com Deus, nos princípios de Deus, na piedade, do que voltar para isso, porque isso tem pouco benefício. Tem pouco benefício no contexto geral da sua vida. Mas a piedade, a oração, o temor do Senhor, isso tem algo que é para sempre. Era isso. A Bíblia não é contra a atividade física, a Bíblia é extremamente a favor. Agora você me pergunta, nós já estamos terminando, qual a frequência, qual a intensidade, qual o tipo de exercício para você conseguir tudo isso? Primeira coisa, e eu quero fazer um alerta aqui, não adianta ser atleta de fim de semana. A pior coisa que tem é você querer fazer todo o exercício que você não fez a semana inteira no sábado ou no domingo. Sabe quem gosta disso? Fisioterapeuta.
Porque provavelmente você vai ter um desgaste de quadril, desgaste de joelho e desgaste de tornozelo. Hoje é a febre. Porque você pega esses atletas de final de semana que não tem nada, a coluna começa um desgaste e o povo vai falar mal da bicicleta. Ai, não, tem problema de coluna, não posso andar de bicicleta. Como que você anda de bicicleta? Ah, eu ando 100 quilômetros no domingo. E durante a semana? Ah, não faço nada. Parabéns. Completamente errado. Por isso, a coisa certa, o exercício físico, para ele ser e ter os benefícios, ele precisa ser praticado todos os dias. Mas o Tratado de Medicina Esportiva, ele ainda coloca para você uma opção de 4 vezes por semana. Outra coisa interessante, no mínimo 35 a 45 minutos, o ideal sendo 1 hora, para você conseguir ter. Outra coisa, não adianta você fingir. Eu moro aqui pertinho e tem gente que caminha ali. E às vezes eu vejo a pessoa caminhando com o WhatsApp na mão. Não adianta. Você precisa aumentar a frequência cardíaca, você precisa aumentar a frequência respiratória, você precisa transpirar para que você tenha toda a liberação de tudo aquilo que a gente deseja. E sabe o que é mais interessante? No final da sua atividade física, você precisa relaxar. Não que você vai relaxar, não. Mas você precisa ter o sentimento, a sensação de que o seu corpo está leve. Caso isso não aconteça, você não vai sentir todos os benefícios. Não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que você não tem todos os benefícios que tudo isso produz. E eu quero dizer para você que eu estou terminando, mas eu não posso terminar antes de provar para vocês alguma importância que a atividade física ela apresenta na vida de vocês e na nossa. Eu conheço 3 pessoas, e 3 pessoas que eu tenho o privilégio de dizer que são minhas amigas. Eu quero falar para você primeiro, tesouraram eu aí, sobre uma amiga que tem o privilégio de ter o mesmo nome que eu, Denise. A Denise é uma pessoa extremamente inteligente. Ela tem doutorados e mais doutorados, eu não sei nem quantos doutorados, já perdi as contas. Ela é tão inteligente que às vezes ela conversa comigo, eu vou entender 15 dias depois. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Tem coisas que ela coloca para mim que eu faço assim, tá doida? O que aconteceu com ela hoje? Mas depois de uns 15 dias eu vou entender o que ela queria me dizer. E ela trabalha, ela sempre morou ali na região do Pantanal. Tem um cuidado gigantesco com pessoas ribeirinhas, indígenas. É uma pessoa sensacional. Um dia pedalando com ela no interior ali em Bodoquena, ela me disse, Denise, ela me chama de conversada. Conversada, na minha casa, a luz elétrica chegou em 2012. Eu olhei e falei assim, mas como era a sua vida sem a energia? E ela foi me contando. É uma pessoa que lutou muito para chegar onde ela chegou. Essa é a Denise, quando ela começou a pedalar. Muitas dificuldades. E nessa época, uma depressão gigantesca. Que a única coisa que ela queria na vida era sumir. Ela não tinha mais ânimo para nada, nem mesmo para dar aula. Ela é professora universitária. E ela não tinha ânimo para nada, tomava altas doses de medicações e não dava certo. E um dia ela resolveu comprar essa bicicleta. E o que é mais engraçado é que é a mesma bicicleta até hoje. Essa é a Denise. 3 anos pedalando, todos os dias. Hoje, os níveis de INAS que ela toma é nulo. Ela não toma mais nenhum tipo de medicação para depressão. A depressão sumiu? Não. Os problemas sumiram? Não. Mas a atitude dela frente à depressão mudaram. Essa semana até estava conversando com ela sobre algumas situações que a vida faz com a gente. Ela falou assim, Denise, tá difícil, mas a gente consegue. Eu quero falar para vocês também de uma outra amiga que se superou.
Ninguém conhece ela como N, mas todos aqui devem conhecer ela por Gaúcha. Mas eu quero saber se vocês reconhecem a Gaúcha. A Gaúcha é essa pessoa aqui. E essa foto é de... Ela me falou, mas eu acho que é de 3 anos atrás. A Gaúcha estava com 2 problemas, pesando 138 quilos. Estava com problemas nos 2 joelhos, que ia precisar trocar uma parte da articulação. E não tinha mais cartilagem para nada e muita dor e não estava conseguindo mais andar. A depressão começou a chegar, ela terminou a faculdade de enfermagem, não conseguia trabalhar, veio para Campo Grande e as coisas começaram a não dar certo. E uma das falas dela para mim: Denise, eu não queria mais viver. A vida para mim não tinha sentido. Era tudo esquisito. Eu não tinha mais nada. Isso ela estava me contando no caminho que a gente estava pedalando para Várzea Alegre, que fica ida e volta 140 quilômetros da minha casa. E a gente pedalando e ela contando, e eu passando um filme na minha cabeça, mas Gaúcha, porque se você encontra com ela hoje, você jamais fala que ela teve, é ou não é? Que ela teve depressão na vida. Ela mexe com todo mundo e todo mundo conhece. Ela tem um apito que eu falo que eu vou jogar aquele apito fora, porque aquele apito não serve para as coisas boas, ela serve para mexer com as pessoas. Então quando você acha que está em perigo, ela está mexendo com outras pessoas. Eu falo, Gaúcha, eu vou jogar esse troço fora. Só que a Gaúcha foi uma pessoa que me incentivou. Ela, o ano passado, foi a mulher que mais andou de bicicleta no Brasil, ganhando uma coisa de rainha dos KMs. Ela andou 24 mil quilômetros no ano. E ela me pentelhou tanto que eu embarquei em alguns desafios dela. Eu pedalei 12 mil quilômetros no ano passado. E sabe de uma coisa? Eu entrava em todos os desafios que ela me levava. E um dia ela falou assim: agora você vai fazer 200 quilômetros em um dia. Mas você tá maluca? Eu não vou acordar de madrugada nem pensar. E eu fui pedalar. Ela tinha ido no sábado, eu fiz, eu vou no domingo. Eu fiz 200 quilômetros em menos de 10 horas. Por quê? Porque eu me preparei para aquilo. Não é loucura. Outra vez alguém falou para mim: você está intemperante. Eu falei assim: convive comigo. Convive comigo. E se você conviver comigo e me falar que eu estou intemperante, eu vou me preocupar com o que você está pensando a meu respeito. Agora, caso contrário, eu não vou nem me importar com o que você está falando. Agora, se você conviver e me julgar e falar assim: Denise, você está passando dos limites, eu vou ter o maior carinho de tentar mudar. Porque às vezes a gente passa mesmo, as endorfinas da vida deixam a gente ficar meio doido. Mas enquanto você não conviver comigo, eu não vou dar muita importância no que você está falando. Porque para eu fazer 200 quilômetros num dia, eu me preparei para aquilo. 200 quilômetros num dia para a Rose é a coisa mais normal do mundo. A Gaúcha começou a pedalar. E essa é a Gaúcha hoje. Rainha dos KMs. E esse ano, eu nem vou falar para vocês quanto ela já pedalou, porque eu não pedalei o ano inteiro que ela pedalou em um mês. Disciplina. Foco. E aí vem a superação. E o que mais me impressiona é que as pessoas olham muito para o corpo, mas o corpo é o mínimo de transformação. O mínimo, o menor que se transforma na vida de quem tem uma prática de atividade física é o corpo. A pessoa é outra. É outra. Só que eu queria mostrar para vocês a superação para mim que é maior. E eu tenho muita dificuldade de falar dessa superação porque eu engasgo. Eu conheci a Thelma em 2020. Só que a Thelma é essa pessoa aqui. Uma baixinha extremamente invocada. Ela é de Miranda e extremamente competitiva. Às vezes ela passava para mim eu conheci ela numa serra chamada Serra do Galo. Eu estava morrendo já. Ela passa por mim como se estivesse andando, descendo. E a gente estava subindo. Eu falei assim: eu não vou deixar ela. Vou atrás dessa baixinha. E eu confesso para vocês que eu fui. Só que eu não conhecia a história da Thelma. A Thelma tinha uma família lindíssima. O seu marido
Ivaldo era ciclista. Tinha uma família encantadora, passeava, e todas as competições eles estavam juntos, porque a Thelma ganha quase todas dentro da categoria dela. Dentro da categoria dela, todo mundo conhece, porque todas as coisas esportivas que ela vai, ela ganha, porque ela pedala muito mesmo. E eu não entendi o porquê que ela pedalava muito. Essa é a família da Thelma. Só que, infelizmente, algo aconteceu na vida dela. A Thelma, em 2019, estava em Campo Grande com seu marido e com seu filho. E estava indo em direção a Miranda. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um acidente em que, no princípio, achou que o ex-vereador de uma cidade tinha jogado o carro na frente do carro deles. O marido dela morreu na hora. 39 anos. Um homem que todo mundo fala que é sensacional. Eu não tive o privilégio de conhecer. Ciclista fora do normal. Ajudou a salvar uma vida doando medula óssea para que uma vida fosse salva. E se você vê na internet grandes homenagens a ele, é uma coisa assim que te emociona. Nesse dia que eu conheci a Thelma, eu perguntei para ela: por que você pedala tão forte? Sabe o que ela me respondeu? Eu pedalo forte, Denise, para doer a minha perna, doer o meu corpo e eu esquecer a dor do coração. A Thelma se apoiou de uma forma sensacional em amigos, e ela é muito clara em dizer: o que me salva todos os dias é a minha bicicleta. E sabe quando ela fala isso, o que eu lembro? Eu lembro das misericórdias de Deus se renovando a cada manhã, e como Deus utiliza coisas, momentos, lugares para atuar na nossa vida. Assim como Ele usou o tanque de Betesda. Aquilo era um tanque que um homem estava lá 38 anos, mas foi ali que houve um milagre na vida dele. E Deus usa às vezes uma bicicleta, um tênis, alguma coisa, uma atividade física para mudar vidas. A Thelma é uma pessoa engraçadíssima, sensacional, tem amigos queridos que apoiaram ela. Quando você vê tudo isso, você não imagina a dor que está por trás de tudo. E ela sempre fala para mim, é que eu nunca trouxe um vídeo. Tem um vídeo que eu estou tentando acompanhar ela. É a coisa mais engraçada do mundo. Ela pedalando normalzinho e eu morrendo. E ela fala assim: pedala para a dor do coração diminuir. Deixa as pernas doer, Denise, porque a alma precisa estar livre. E sabe que ela, sem querer, ela está dizendo coisas que a Bíblia está dizendo para você. É Deus dizendo para você todas as situações. E o meu desejo para você, primeiro, é pedir desculpa porque eu passei muito do tempo. Mas segundo, é que você permita que Deus utilize todos os recursos que Ele criou para que você tenha vida e vida em abundância. Não dê desculpa. Ciclismo é caro. Não é um esporte barato. E todo mundo aí está falando, não é. Mas eu te garanto que a recompensa que Ele te dá, o afeto que Ele tem de te levar mais perto de Deus, é algo encantador. Por isso o meu desejo para você é que você tenha o privilégio de se endorfinar-se e de tentar fazer ou bikes, ou corrida, ou qualquer atividade física que libere a sua mente para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida. Eu quero te convidar você para se colocar em pé. Peço desculpa aí ao pessoal da igreja, a você também, mas eu não podia terminar antes, porque eu queria que você entendesse que há uma necessidade muito especial, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, de você mudar hábitos. O meu desejo e a minha oração é que você saia daqui, não quero pedalar sem... Não, mas coloque uma rotina na sua vida. Fale assim: olha, eu vou acordar mais cedo e eu vou caminhar 30 minutos, 35 minutos, por mim, não por ninguém, não para ter corpo, não para ter isso, não.
é para você conseguir usufruir de tudo que Deus tem preparado para você. Vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado por esses momentos que aqui estivemos. Nos leve de volta à nossa casa, mas com a certeza de que o Senhor nos transformou. Nos ajude a vencer o nosso marasmo, nos ajude a vencer as nossas dificuldades e as nossas lutas. Não faz parte da nossa vontade querer ter uma comunhão contigo e muito menos uma atividade física, mas de uma maneira especial que o Senhor possa colocar em nós o desejo de nos aperfeiçoarmos diariamente para um dia morarmos contigo nos céus. Esse é o meu desejo e é a minha oração a cada um de nós nesse momento, confiando no doce nome de Jesus. Amém.